tarde a todos. Vamos começar a nossa sessão aqui, da primeira sessão da tarde. Bom, o meu nome é Henrique Faulhaber, eu sou um dos conselheiros do Comitê Gestor e me convidaram para moderar essa mesa aqui, que vai ser sobre a proteção de dados pessoais como elemento de inovação e competitividade. Como isso aí ligado aos desafios da construção de uma agenda digital para o Brasil, né? Eu estou aqui, os panelistas vão ser aqui a Marina Barros, da FGV do Rio, CTS, a Miriam Wimmer, do MCTIC, o Elias Abdala, da Microsoft, e o Bruno Biondi, do NIC-BR. Né? Eu vou fazer uma pequena introdução, até pedir para eles que estava programado que falassem 20 minutos, que a gente tentasse apertar para 15 cada um, no sentido de promover aí um mau debate aqui entre os próprios componentes da mesa sobre o tema aí central, que é a questão da proteção de dados pessoais no ambiente de inovação e de competitividade, né? E também para vocês poderem participar, né? Quer dizer, a minha provocação inicial sobre esse assunto é que nós estamos aí, como vocês sabem, o Brasil está atrasado na questão da aprovação de uma regulação para a questão dos dados pessoais. Tem 3 projetos de lei na Câmara, quer dizer, vão ter painéis específicos sobre essa questão legislativa. Hoje a gente vai falar sobre alguns pontos que são importantes, que eu julgo que sejam turning points em relação à discussão de que marco legal deve ser esse, uma vez que, sempre que se fala em regulação, se imagina que vão se proibir coisas, vão se regrar procedimentos, e a gente está vamos dizer, o Brasil está atrasado nesse assunto, e a gente já tem toda uma economia de internet que, vamos dizer, para falar só um aspecto, muito dela é baseado na propaganda e na publicidade, e a propaganda e a publicidade é baseada no uso dos dados pessoais, né? Então, na verdade, a gente está falando em uma regulação para um ambiente que, nós estamos não tentando trocar o pneu com o carro andando, mas, na verdade, a gente está correndo atrás do negócio que já é uma realidade no mundo inteiro. E a gente, apesar do Marco Civil da Internet, a gente ter algumas provisões para a discussão do que é dado pessoal, do que pode e do que não pode ser feito, essa regulação para a proteção de dados pessoais é muito mais ampla, porque ela não abrange simplesmente a internet, mas seria mais uma lei geral que rege o mundo offline e o mundo online, né? E por que inovação e competitividade são importantes para serem discutidos aqui? Quer dizer, eu vou falar isso como uma provocação para os panelistas. Naturalmente, eles têm a sua apresentação já focada num determinado objetivo, mas eu diria que, muitas vezes, se considera que, se a regulação errar a mão, um ambiente inovativo que a internet tem, que tem usado de uma forma a ser bem livre e sem muitos controles, essa questão do uso dos dados pessoais, e essa inovação poderia estar sendo, de certa maneira, prejudicada, né? Quer dizer, hoje, para falar, por exemplo, dos exemplos de grandes negócios que são baseados nos dados pessoais dos usuários, basicamente, a gente conta hoje com a licença de uso, né? Uma vez o usuário lá assinou que está de acordo com a licença de uso, se não tem uma lei geral que fala sobre quais são os direitos e deveres gerais dos players, né, no nosso país, cada um bota no seu licença de uso o que quiser e aceite e cada usuário aceite se quiser entrar no jogo, né? Então, quer dizer, quando a gente fala de regulação, a gente fala de como é que você faz com que esse ambiente que mudou a economia toda e que em boa parte é baseado na questão dos dados pessoais, como é que você faz um equilíbrio entre essa inovação e essa competição, né, que existe,
Quer dizer, a gente está falando mais de internet aqui porque o CGI que está organizando, a gente acaba sabendo que a lei é geral, ela não é só sobre a internet, mas a gente procura dizer, dar exemplos ou pensa muito na internet. Então, como é que essa lei, quando ela for aprovada, né, ela vai lidar com essa situação já reinante, com essa situação já existente no mercado, não só no brasileiro, como no internacional. Então, essa é só a minha fala inicial. A gente vai discutir uma ordem das apresentações, a gente vai abrir com a Miriam Wimmer, do MCTIC, depois a gente vai ouvir o Abdala, da Microsoft, depois o Bruno Biondi, da NIC-BR, e, por fim, a Marina Barros, da FGV-CTS. No final, a gente tem um tempo, espero que maior do que o planejado, para algum debate entre as questões que houverem pontos para debater da fala de cada um e para as perguntas e debates que vocês queiram introduzir. Bom, por favor, então, Miriam. Muito obrigada, Henrique. Boa tarde, senhores e senhoras. É uma grande satisfação estar aqui nesse evento para discutir um assunto tão relevante. E, como o Henrique me pediu para cortar uns 10 minutos da minha fala planejada, eu vou ser bem sucinta e fico à disposição para a gente ir aprofundando depois na conversa. Eu queria começar falando que, do ponto de vista do governo federal, existe uma compreensão hoje já mais madura, no sentido de que políticas públicas para alavancar a transformação digital são estratégicas para o crescimento do Brasil. Já há muito tempo, né, existem iniciativas dentro da esfera federal para lidar com o fenômeno digital, seja na sua vertente de governo eletrônico, seja na vertente de apoio para a digitalização da economia. Eu acho que essa é uma constatação que tem se tornado mais forte, mais clara, à medida em que, internacionalmente mesmo, a gente começa a perceber um consenso de que as tecnologias digitais, como um todo, né, em suas diferentes vertentes, são catalisadoras do desenvolvimento econômico e social de um país, e, como vocês talvez consigam ver nesse gráfico muito pequenininho ali, né, os estudos econômicos indicam que existe uma correlação entre o desenvolvimento de TICs de um país e os indicadores, os grandes indicadores, né, PIB, renda, produtividade, competitividade, e que os países e economia mais desenvolvida avançam também mais rapidamente na amplitude e na qualidade do uso das TICs. E, quando a gente olha para o Brasil, então, o cenário é um pouquinho desanimador, né? Apesar de termos um grande número de órgãos públicos que têm uma vocação digital, que têm políticas públicas para lidar com diferentes fenômenos dessa transformação digital, os indicadores internacionais demonstram que a gente não está bem colocado. Eu selecionei um aqui, né, o ranking global de competitividade, feito pelo Fórum Econômico Mundial, e, de fato, o país perdeu 33 posições em 4 anos, e, quando você vai olhar os elementos que levam a essa colocação não tão boa, destacam-se negativamente o campo da inovação e da sofisticação de negócios. Em paralelo, a gente participa de muitos fóruns internacionais, a gente se relaciona com reguladores e com membros de governo de outros países, e o que temos verificado é que, dos últimos anos para cá, tem tido um aumento crescente em quase todos esses fóruns pelo tema da transformação digital e como lidar com isso, né? O desafio é que tipo de políticas públicas precisamos para lidar com esse fenômeno tão intenso que afeta todas as dimensões da nossa vida, no governo, na sociedade, nas relações econômicas, né? E vocês podem ver nessa arvorezinha, que talvez esteja um pouco pálida, né? Isso é um mini benchmark internacional, mas ele evidencia que países de tradições jurídicas muito diferentes, em diferentes continentes, fizeram realmente esse exercício de olhar para esse fenômeno de transformação digital e estabelecer as suas políticas públicas de uma maneira concatenada, organizada, estabelecer prioridades. O que o país quer dessa transformação digital? E aí cada país vai ter a sua resposta, né? Se vocês olharem, por exemplo, o Canadá tem uma ênfase muito forte em temas de governo eletrônico. Países, talvez, com uma infraestrutura menos desenvolvida, vão focar em temas de inclusão digital. Outros países, especialmente alguns países europeus, têm focado fortemente na questão da transformação da economia. Então, fala-se numa economia baseada em dados, nos negócios que surgem a partir das oportunidades digitais. E os países buscam se organizar nesse sentido. Em paralelo, nos fóruns multilaterais, como o G20, BRICS, na OCDE, que é uma organização internacional, na própria CEPAL, aqui na América Latina,
cada vez mais o consenso surge sobre a necessidade de organizar estrategicamente suas ações na seara digital e para que os países busquem uma concatenação entre si. Tudo isso nos levou a, no início desse ano, iniciar um trabalho lá na Secretaria de Política de Informática para a construção do que a gente está chamando de Estratégia Brasileira para a Transformação Digital. E aqui eu acho importante, logo de cara, frisar que isso não é uma estratégia de governo eletrônico, também não é um plano de banda larga, é um pouquinho de tudo isso, né? Essa figura aí com essas árvores abstratas, né? Elas buscam evidenciar que a gente tem dois grandes pilares para se preocupar, né? Enquanto governo, enquanto formador de política pública. De um lado, pensar na transformação do governo, e aí a gente está falando em como usar a tecnologia digital para prestar melhores serviços públicos ao cidadão, para incrementar a transparência, a participação, para pensar em políticas de dados abertos, por exemplo. E, de outro lado, nos diferentes mecanismos, nos diferentes instrumentos de política pública, para assegurar que essa transformação digital na economia, e aqui a gente está falando desde manufatura avançada até empreendedorismo, passando por plataformas digitais, para que isso tudo se dê de uma maneira sustentável, para que o país possa melhor capturar os benefícios dessa transformação. Vocês vão ver ali embaixo, nessa figura de arte abstrata, que embaixo dessas duas árvores que estão florescendo, né, a transformação do governo na economia, existe um conjunto de elementos que a gente está chamando de habilitadores, né, condições propícias, que englobam, naturalmente, uma infraestrutura de banda larga, que chegue às casas das pessoas, às escolas, enfim, aos órgãos de governo estaduais, municipais, políticas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, para que isso seja sustentável, para que se possa pensar em autonomia tecnológica do país. Eu vou pular o de confiança. Políticas educacionais, então, discutir a Base Nacional Curricular Comum, de que maneira as crianças podem ser preparadas para um mundo profissional em que as habilidades serão diferentes daquelas em que nós vivemos hoje. A dimensão internacional. E aqui, no meio disso tudo, eu deixei por último, está uma caixinha que a gente chamou de confiança no ambiente digital. Eu vou pular esse slide porque o Henrique está controlando meu horário. Esse slide detalha cada uma das caixinhas, mas o que eu acho central nessa apresentação e para a discussão de hoje é a ideia de confiança como um elemento aglutinador, um elemento necessário para que possa haver o desenvolvimento de uma economia e de uma sociedade digital. O conceito de confiança a gente escolheu de propósito. A gente pensou direitos na rede, segurança cibernética. Nós acabamos entendendo que são facetas de uma mesma moeda. Então, pensar em confiança no ambiente digital significa que uma pessoa se sente à vontade para fazer uma transação bancária, para fazer uma compra online, ou para um pequeno empreendedor possa digitalizar a sua padaria, seu salão de beleza, enfim. E a ideia de confiança, então, surge aglutinando essas duas coisas. De um lado, a ideia de, realmente, segurança, no sentido estrito de segurança, defesa cibernética, combate a ilícitos na rede, mas, de outra, a ideia de respeito a direitos fundamentais, e, nesse caso, um dos direitos que surge com maior força nesse ambiente é o de privacidade, é o de proteção de dados pessoais. E aí a gente está construindo, justamente, essa estratégia brasileira para a transformação digital. O que é a estratégia? É um documento, é um livrinho, que tem cerca de 100 páginas, que busca pegar cada um daqueles eixos, né, o governo, a economia, os habilitadores, e desdobrá-lo, desenvolvê-lo, para que, para cada um desses temas, a gente possa ter um diagnóstico de onde estamos, uma visão de aonde queremos chegar, né, num cenário de 5 a 10 anos, e um conjunto de ações estratégicas identificadas que possam orientar o governo federal e também a sociedade, o setor privado, para que a gente, de fato, chegue nesse ponto que vislumbramos, né? A ideia realmente é de um guarda-chuva, né? um arcabouço que, de alguma maneira, aglutine, agregue, coordene as diferentes iniciativas que existem na administração pública. E, de fato, enfim, acho que, talvez mais para o pessoal do setor produtivo, é muito claro que existe uma multiplicação de esforços, talvez de maneira não muito eficiente, iniciativas que rivalizam entre si. O pessoal da indústria fala, são muitos guichês, são muitas portas, são programas que se duplicam, que se triplicam, né? E um dos elementos muito grandes desse esforço é tentar atribuir uma visão estratégica, atribuir um norte comum para esse conjunto de iniciativas, desse conjunto grande de órgãos públicos que têm iniciativas digitais, têm uma vocação digital, que têm um interesse pelo tema digital. Voltando, peraí. Então, dentro da estratégia, o tema de dados pessoais aparece em diferentes momentos. Tá? Em um dos eixos habilitadores, que é o eixo de confiança no ambiente digital, a gente fez uma discussão
estruturada, enfim, sobre o tema, e uma das conclusões, eu já adianto para vocês, diz respeito à necessidade de uma legislação que estabeleça segurança jurídica sobre esse assunto, e também de identificação ou criação de uma instância na administração pública federal para lidar com o assunto. Isso é um daqueles consensos fáceis, né? Todo mundo está de acordo com isso. Depois a questão é qual vai ser a cara dessa autoridade, né? Qual vai ser a cara do PL, mas eu vou deixar isso para os meus colegas resolverem. Mas o que eu acho mais interessante, talvez, nesse documento, e é uma discussão que talvez não esteja tão amadurecida, é a discussão dos dados como novo motor da economia global. E aí, quando a gente fala de transformação digital da economia, a gente fez um capítulo sobre a ideia de uma economia baseada em dados, um data-driven economy, como se fala muito em documentos internacionais. E o que a gente precisa, em termos de marco normativo, para que essa economia possa florescer, possa se desenvolver, para que haja os adequados incentivos à inovação, mas também os adequados instrumentos de proteção de direitos. Os dados pessoais aparecem de novo quando a gente fala de governo, porque aí estamos falando de transparência, controle social, mas também de políticas de dados abertos, né? Então, é um documento que, enfim, trata disso em diferentes momentos. E isso a partir da visão de que, enfim, de fato, dados pessoais são o petróleo ou ouro, enfim, existem muitas metáforas, cada evento que a gente vai ter uma metáfora diferente, mas não precisamos nem citar a capa da The Economist para dizer que, de fato, dados, e não só dados pessoais, né, dados de toda a natureza, são que movimentam a economia digital, a economia do século XXI. E isso é um fenômeno intensificado por um conjunto de fatores. Para começar, a ubiquidade da coleta, né? Os dados são coletados o tempo inteiro, a todo momento. Há muito mais dados gerados sobre nós do que dados que nós próprios criamos e colocamos no ambiente digital. A intensificação dos fluxos globais de dados. E aí tem estudos muito interessantes de consultorias internacionais que evidenciam um aumento brutal, assim, multiplicação, acho que de 45 vezes de 2007 para cá, um estudo da McKinsey, se não me engano, no fluxo global de dados, fala-se até mesmo na mudança da natureza dos fluxos globais. Então, menos comércio e serviços, mais dados, no volume, realmente, de bits e bytes que são transferidos internacionalmente, isso é um fenômeno muito claro. E, por fim, a explosão da capacidade de armazenamento e processamento desses dados. Então, quando se fala em Big Data, como, enfim, uma tecnologia revolucionária, é porque, de fato, ela muda radicalmente os modelos de negócios e também a forma como se pensa em políticas públicas. Então, eu já estou quase concluindo, Henrique, dentro dos 15 minutos. A estratégia brasileira para a transformação digital identificou alguns elementos como primeiras propostas, né? A gente está numa fase de consulta pública. A consulta pública vai até dia 20 de setembro, depois de amanhã. E, nesse primeiro exercício, como fruto dessas primeiras reflexões, a gente identificou alguns temas que a gente coloca na forma de ações estratégicas, que estão aí para serem criticados, tá, gente? Então, o primeiro consenso diz respeito à ideia de que dados, e não só dados pessoais, criar um ambiente propício para o uso de dados, tanto em termos de proteção de direitos quanto estímulo à inovação, é um elemento estratégico para o crescimento econômico e que, por isso, precisamos ter um ambiente de segurança jurídica para o uso e tratamento desses dados. Por outro lado, a necessidade de estabelecer um adequado equilíbrio entre proteção de direitos e o incentivo à inovação. E aqui, como o Henrique falou muito bem, essa já é uma realidade, né? Quando você paga uma fatura no cartão de crédito, quando você recebe uma encomenda pelos correios, quando você matricula seu filho numa escola, tudo isso envolve o uso, o tratamento, o processamento de dados pessoais. Um item que surgiu com muita força nas discussões diz respeito ao livre fluxo de informações, uma vez que estamos tratando de economias globais, com players que atuam em múltiplos países. Esse é um dos temas, talvez, mais que precisam ainda de maior amadurecimento, uma vez que os projetos de lei em discussão apontam para alguns mecanismos, como, por exemplo, a da adequação, ao passo que outros players nos dizem que deveríamos pensar num portfólio mais abrangente de instrumentos para viabilizar a transferência internacional. Mas, enfim, o que tem de consenso nisso é que o livre fluxo é um elemento importante. Um outro item é o papel crucial do setor privado e da indústria na construção de padrões técnicos e de boas práticas. E aqui eu falo como uma pessoa cuja carreira é de regulação. Minha carreira é especialista em política, em regulação de serviços públicos de telecomunicações. Esse é um mercado que tem uma assimetria de informações brutal. Então, você pensar em regular esse ambiente necessariamente tem que ser mecanismos de corregulação, aliados a mecanismos regulatórios tradicionais.
E quando se fala em elementos como privacy by design ou security by design, necessariamente tem um papel de engajamento da indústria, do setor privado, que é muito importante. E, por fim, acho que esse é o consenso talvez mais importante, uma contribuição, eu acho, importante que a estratégia pode dar, caso saia desse jeito, é a importância e necessidade de uma legislação guarda-chuva para esse assunto, então, uma legislação mais ampla do que o Marco Civil, como mencionava o Henrique, uma legislação que seja capaz de estabelecer, pelo menos, um patamar mínimo conceitual que possa, eventualmente, orientar legislações mais rígidas em certas áreas mais sensíveis, e a importância de de identificação ou criação de uma instância na administração pública federal para tratar desse tema. E aqui eu menciono que, esses dias, por acaso, me deparei com o relatório da UNCTAD, né, com o Comissariado das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento, e eles falam claramente, olha, é mais eficiente ter uma instância do que ter múltiplas, e pensando em Brasil, com seus 5.500 e muitos municípios, realmente parece que um nível de articulação centralizado na administração pública federal é uma coisa que nos daria muito mais segurança jurídica. A estratégia identificou, portanto, ao todo 91 ações estratégicas que estão aí para serem criticadas. Gente, esse é um documento em construção. E eu convido a todos vocês para, até o dia 20 de setembro, entrarem no site mctic.gov.br/estratégia digital e nos ajudem aí a construir esse documento. Obrigada. Bom, obrigado, Miriam. A Miriam nos deu aí uma visão geral da estratégia digital brasileira, que está sendo pilotada pelo MCTIC, que a questão da regulação de dados pessoais, como ela mostrou, é uma das peças importantes, né, vinculadas à confiança e vinculadas, vamos dizer, ao todo um regramento necessário para que realmente se garanta aí a inovação e a competitividade. Em seguida, a gente já vai aqui para o Elias Abdala, da Microsoft, para a sua intervenção. Por favor, Elias. Obrigado. Bom, queria agradecer a organização do evento, parabenizar, na verdade, pela organização, esse evento muito bacana. A gente precisa ter esse tipo de evento para discutir temas tão importantes como esse, temas que são importantes para nós, como indivíduos, para nós como empresas, para nós como governo, para nós como organização civil, enfim, para nós como sociedade como um todo. Queria agradecer vocês também por me receber aqui hoje, e eu acho que eu fui muito feliz de falar depois da Miriam, porque ela dá esse guarda-chuva, quer dizer, acaba falando de uma forma geral sobre a estratégia digital brasileira e facilita muito a nossa vida depois disso, porque está muito claro quais são os pontos que a gente pode tentar falar um pouquinho mais. E é lógico, no debate eu acho que a gente vai poder ter a chance de aprofundar mais em questões específicas, embora aqui eu possa tentar dar uma pincelada, digamos assim, em alguns pontos que eu acredito são importantes, sem tentar ser repetitivo também, porque já foi bastante colocado pela Miriam a importância de uma estratégia digital brasileira para o país, quer dizer, essa agenda digital é o que permite o país ser inserido num contexto de competitividade global, e a ausência dela, então, significa para o Brasil uma dificuldade muito grande na navegação agora, nesse contexto mundial, dada essa economia digital que a gente hoje está inserido. Enfim, eu acho que quando a gente pensa sobre tecnologia, e aqui não falamos somente em tecnologia, mas a tecnologia é um elemento que vai permear toda essa discussão, principalmente essa discussão dessa economia digital, a gente tem que assumir, e acho que vale a pena a gente assumir algumas premissas aqui que vão nortear, talvez, o nosso debate. A gente assumir que a tecnologia traz oportunidades para todos e traz desafios também da mesma forma. E são esses desafios que a gente precisa discutir, que a gente precisa endereçar, que a gente precisa encontrar o equilíbrio, pensando também que, do outro lado, temos oportunidades. Acho que a gente tem que sempre tentar ter na nossa cabeça esses dois elementos, para não somente focarmos nas oportunidades, esquecermos daqueles desafios que a gente precisa endereçar, mas também não somente focar nos desafios e esquecer que, por trás daquilo, tem as oportunidades que a gente precisa perseguir. A gente precisa reconhecer que tem um mundo digital aí. E esse mundo digital ele tem
as fronteiras ganham um novo significado. Quando a gente fala que fronteiras ganham um novo significado, a gente está falando que existe um processo de conformação de espaços estatais, quer dizer, seja porque tem novos atores discutindo políticas públicas, novos atores que participam desse ambiente, como pela internacionalização de determinadas regulações. Quando falamos sobre proteção de dados, e pensando, já bem colocado pela Miriam, sobre essa necessidade de transferência internacional dos dados, e até porque essa é a realidade global que estamos inseridos hoje, a regulação local que fecha os olhos, quer dizer, que deixa de considerar o que acontece em outros países, que tenta se fechar em algo que hoje não existe mais, sem considerar esse trânsito, sem considerar essa interface com outros países, acaba, provavelmente, vai estar fadada ao fim, quer dizer, não deve regular de uma forma adequada esse tipo de assunto. Quando a gente fala de economia digital, a gente precisa, talvez, também ser bastante direto em assumir que economia digital não é somente aquilo que inclui empresas ligadas à tecnologia. Economia digital é ou vai ser toda economia de alguma forma, seja porque a gente já teve um processo de transformação da economia de setores tradicionais, com esse mundo digital fazendo parte da economia, seja daquele processo de transição pelo qual a gente está passando. E aí, de novo, reforça a importância de a gente ter marcos como esse, como é a Estratégia Digital Brasileira, para colocar o Brasil e a economia brasileira nesse contexto e trazer competitividade e inovação. Caso contrário, a gente, de novo, está fora daquilo que é ou que vai ser a economia como um todo. E aí, a Miriam também tocou na ideia de que a proteção de dados é um elemento habilitador dessa estratégia digital. E habilitador por quê? Porque ele serve como um pilar, como um alicerce para que a gente possa discutir a estratégia digital brasileira, que é para a gente possa discutir a transformação digital dos setores da economia, ou seja, para que a gente possa discutir a economia do Brasil como um todo. E, com certeza, quando a gente fala sobre o mundo digital, proteção de dados, a economia baseada em dados, ela é um fator principal, um fator central dessa discussão. A questão é, nós precisamos de uma lei de proteção de dados, como ela passa a ser, então, habilitadora e não somente um elemento que está ali no meio e não exerce esse papel tão importante que a gente coloca para ela e que ela deveria regular. A discussão é se a gente deve ter ou não uma lei especial para tratar da proteção de dados. Hoje, acho que já existe um consenso que o Brasil deveria ter, sim, uma lei de proteção de dados, quer dizer, uma lei especial para tratar sobre a proteção de dados. A gente já tem a privacidade regulada, ou melhor, a gente já tem leis que se aplicam à privacidade e à proteção de dados em alguma medida. A gente tem Marco Civil, a gente tem diversos outros que teriam alguma interface com esse tema. Mas a discussão e o ponto principal é termos uma lei especial. E por que ela acaba sendo importante? O primeiro contexto é que, quando a gente considera, em outras legislações, a ideia do conceito de adequação, o Brasil, às vezes, pode estar fora dessa economia, ou seja, pode estar fora, determinados países podem entender que o Brasil não tem uma proteção adequada de proteção de dados, porque a gente não tem essa lei especial. Então, ter uma lei especial de proteção de dados pode, já de início, favorecer os negócios no país, na medida em que a gente traz a proteção, a gente traz o conceito de proteção adequada para o país, a gente traz a ideia de que pode haver o trânsito de dados com o Brasil. E, quando a gente pensa na lei de proteção de dados, normalmente dois aspectos acabam vindo à cabeça. A primeira delas é que e isso está muito bem esmiuçado no documento que serviu aí de base para a consulta pública da Estratégia Digital Brasileira, que é aquele aspecto de proteção de direitos. E, normalmente, o debate sobre proteção de dados fica limitado a esse primeiro aspecto.
obviamente, é muito importante. Quando a gente fala de proteção de direitos, estamos falando de privacidade, estamos falando de direitos humanos de uma forma geral. E aqui a gente tem, de novo, essa perspectiva internacional muito importante, porque essa regulação sempre vai entrar em choque, ou provavelmente vai entrar em choque, com o tratamento dispensado em outros países também. Então, ou seja, a gente precisa levar o debate para esse âmbito internacional e não somente se fechar achando que o Brasil, de repente, consegue lidar com o tema de uma forma única. Só que o segundo aspecto, e esse ponto, de repente, a gente precisa tratar um pouco melhor, é da Lei de Proteção de Dados servir também como um elemento de competitividade e inovação. E aqui eu acho que é a questão mais importante que a gente tem que considerar. Uma lei de proteção de dados não é somente uma lei consumerista. É lógico que ela vai tratar de diversos pontos importantes que dizem respeito a relações de consumo que já vão estar ali versadas no Código de Defesa do Consumidor, mas tem esse aspecto da questão da proteção de dados. Só que a lei de proteção de dados é maior do que isso. Ela é o que vai dizer como a economia vai andar, ou melhor, vai dar o tom sobre como empresas, sobre como novos negócios, sobre como nós, como um todo, como país, vamos tratar dados e como nós vamos desenvolver a nossa economia baseada em dados. Então, esse acho que é um aspecto bastante interessante. A gente precisa discutir isso aqui também. A gente, obviamente, precisa falar sobre proteção dos direitos dos usuários. Isso, com certeza, é um ponto fundamental, de forma alguma diminuindo a importância desse ponto, mas também considerar que essa lei não trata somente disso. Ela vai tratar sobre a possibilidade de termos ou não o Brasil inserido num ambiente competitivo, de trazer essa competitividade para o Brasil. Ou seja, ela vai tratar também sobre a economia de uma forma geral. Obviamente, as leis têm sempre esses aspectos, mas aqui a gente tem uma questão muito importante, porque essa lei, como já foi colocada ali pela Miriam, colocada no documento, é a lei habilitadora dessa estratégia digital brasileira. E é uma estratégia que toca, basicamente, os pontos mais fundamentais, desde governo até a organização da sociedade civil. E, para isso, a gente passa por alguns pontos bastante específicos. O primeiro é a transferência internacional de dados. E a gente precisa assumir que isso é uma regra, não é uma exceção. Muitas vezes, quando a gente discute transferência internacional de dados, parece que ela só vai acontecer em alguns momentos, quando, na verdade, ela está acontecendo o tempo inteiro. E isso não é só de interesse da Microsoft, que é uma grande empresa, que é uma empresa multinacional, etc. A gente está falando do interesse dos indivíduos, dos usuários, quer dizer, do meu interesse enquanto indivíduo, e a gente está falando do interesse de pequenas empresas, de startups, que, se a gente for considerar o ciclo básico de uma startup, você tem logo ela tomando o mercado regional, na América Latina, às vezes indo para outro país, e pronto, ali a gente já tem essa pequena empresa necessitando também dessa transferência internacional de dados. A gente precisa falar também sobre uma clara responsabilidade, uma clareza da responsabilidade entre o processador de dados e o controlador de dados. E isso é segurança jurídica. Isso não é só de interesse da empresa, eventualmente, que vai ser o controlador ou o processador de dados, mas é de interesse também do usuário. Na medida em que a gente tem um sistema que é efetivo, quer dizer, que não cria insegurança jurídica, e insegurança jurídica é uma extrema judicialização de uma determinada questão, é conflito, quer dizer, é custo que vai, no final das contas, que vai ser pago pelo usuário. Quer dizer, é a economia brasileira que vai acabar pagando pela ineficiência gerada pelo próprio sistema. Quanto maior clareza, maior segurança jurídica, melhor para o ambiente de negócios, melhor para o usuário, que vai ter, talvez, serviços de uma forma com preços mais acessíveis e assim por diante. E o último ponto é que a gente também, nesse ambiente que temos milhões e bilhões de dispositivos conectados, no ambiente que a gente traz o IoT para dentro da nossa para dentro do país como também um elemento bastante importante, já que estamos discutindo em paralelo o Plano Nacional de IoT, e como uma tecnologia que pode trazer soluções das mais diversas, desde o campo de saúde, como cidades inteligentes e assim por diante, ou seja, algo que
provavelmente passa a ser também fundamental para que a gente tenha essa tecnologia, essa economia se desenvolvendo, que a interface com o usuário, muitas vezes, não vai acontecer da forma como ela acontecia. A comunicação entre dispositivos ela acaba acontecendo de uma forma muito mais dinâmica, muito mais direta, e também aquela interface do consentimento para todo e qualquer ato, às vezes, fica prejudicada por conta disso. Enfim, temos que achar esse equilíbrio entre esses dois pontos. E, para a gente achar esse equilíbrio, né, o equilíbrio entre a proteção de direitos e o equilíbrio entre a lei que permite inovação, a gente também precisa considerar o quão dinâmica é a tecnologia. Quanto mais a gente tem uma lei prescritiva que entra no detalhe, talvez a gente ingesse mais isso aqui, e não significa, de forma alguma, que a gente estaria efetivamente trazendo maior proteção ao usuário. O equilíbrio e a proteção ao usuário não necessariamente passa por esses pontos. A proteção ao usuário passa por essa lei, que vai permitir essa economia baseada em dados, por essa lei que vai trazer proteção, por essa lei que vai permitir a inovação da mesma forma. Acho que a gente pode, depois, entrar mais no detalhe conforme a gente debate nas questões. Obrigado. Bom, obrigado, Elias. Ele trouxe aqui uma visão interessante de falar da regulação de dados pessoais, não só sob o ponto de vista do consumidor, mas também sob o ponto de vista das empresas, da importância de você ter uma segurança jurídica e também de tratar essas questões importantes que estão no escopo da discussão, que é a questão da transferência internacional de dados. E também tocou num ponto importante, que eu acho que vai ser um ponto de debate, a questão de o que muda em relação ao consentimento quando você fala de coisas e não de pessoas, né? Porque a questão dos dados pessoais passa muito pelo consentimento das pessoas, e na hora que você está ligando os objetos, que mecanismos são esses? É possível um mecanismo único que trate de coisas e pessoas? Então, acho que esse é um ponto importante. Eu vou passar agora para o Bruno Bione, do NICBR, para a fala dele. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado, Henrique, pela introdução. Gostaria de cumprimentar aos demais colegas aqui de mesa, uma oportunidade para a gente estar estabelecendo um diálogo, e acho que minha fala vai no sentido de ser mais provocativo. Por que a gente está pensando proteção de dados pessoais como elemento de inovação e competitividade? Só um primeiro alerta, eu falo aqui na minha capacidade pessoal, né, acadêmica, e não institucional, como fazendo parte do time do NICBR e também assessorando o Comitê Gestor da Internet no Brasil. Bom, capturando o título desse painel, que frisou bastante dois termos, competição e inovação. Então, eles nos convida a refletir sobre uma premissa de que, sim, proteção de dados pessoais é um elemento de competição e inovação. Então, a reflexão seria quais são os desafios, eu acrescentaria, as oportunidades para o Brasil enquadrar proteção de dados pessoais como elemento de competitividade e inovação. E aí, para a nossa conversa, eu pensei em dois eixos, duas partes da minha fala. Um primeiro, endereçando qual é esse desafio. E aí os colegas já me anteciparam, o desafio principal hoje em dia para o Brasil é diagnosticar de que forma a falta de uma lei geral de proteção de dados pessoais impacta a competitividade do Brasil. E aí trazer alguns exemplos mais concretos. E, numa segunda parte, endereçar essa questão de inovação, quais são as práticas de regulação que o Brasil poderia adotar para ele se tornar um ator inovador ou, numa palavra um pouco mais sexy, disruptivo. A primeira parte da minha fala, que eu gostaria de endereçar aqui, dando um passo para trás, é justamente sinalizar que toda essa arquitetura, essa difusão de leis gerais de proteção de dados pessoais ao redor do mundo como um todo, no DNA dessas leis já está esse aspecto econômico, e isso não é em si uma novidade. Se a gente for analisar esse percurso geracional, esse desenvolvimento, essa evolução das leis gerais de proteção de dados pessoais, isso é bem ilustrado nesse livrinho à esquerda,
foi-se pensado leis gerais de proteção de dados pessoais justamente porque, no início, uma primeira geração de leis, principalmente setoriais, visavam prescrever, quase como se fosse algo preto no branco, binário, do que seria autorizado e do que seria proibido, dos usos possíveis que se poderiam ser feitos com tecnologias de informação e tratamento e processamento de dados pessoais. Então, quando se foi pensado em leis gerais, foi justamente não prescrever de antemão, não pré-delimitar qual seria o escopo efetivo com o uso e a prática desses dados, e aí se pensar em leis gerais que descrevessem direitos e deveres de titulares dos dados pessoais e das organizações que processam e coletam esses dados. E aí o salto para uma segunda geração e até para uma quarta geração, são esses 2 documentos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico Social, da OCDE, que dispõe justamente sobre práticas informacionais justas, né? São os chamados Fair Information Practice Principles, enfim, mas, ou seja, direitos e deveres desses atores de uma economia baseada em dados, justamente para que esse ambiente fosse nutrido de confiança e não gerasse uma paralisia por parte dos titulares e por parte das próprias organizações que processam e coletam esses dados. E aí, então, quando a OCDE vai revisitar essas guidelines, essas diretrizes em 2013, vem o diagnóstico de que, sim, hoje a gente tem uma sociedade cada vez mais dependente da coleta e do processamento desses dados, que é uma economia e uma sociedade baseada, direcionada, orientada por dados, e que você apostar cada vez mais em leis gerais de proteção de dados pessoais seria um passo importantíssimo para a gente poder nutrir essa confiança e, mais do que isso, promover a livre circulação dessas informações entre setores. E eu acho que esse é o grande drama do Brasil, porque hoje, como a gente não conta com uma lei geral de proteção de dados pessoais, o que acontece é que hoje existem setores regulados e não regulados, setores que contam com normas de proteção de dados pessoais e setores que não contam. Então, de saída, a gente não tem uma segurança jurídica para o nosso próprio mercado interno, para eles se basearem no que seria esse manual de instruções, desses direitos e deveres, para justamente escorar a própria licitude e viabilidade dos seus modelos de negócio. Setores que não são regulados, eles estão sediados, digamos assim, num terreno pantanoso, movediço, que a qualquer momento a licitude e a viabilidade dos modelos de negócio deles podem ser questionadas. E por parte de setores regulados, muitas vezes a gente está num debate que é do tipo, mas só consentimento, a gente precisaria de outras hipóteses de legitimação de tratamento de dados pessoais. E aí entra outra questão que vai ser tratada ao decorrer do longo do dia, de um legítimo interesse, que estaria previsto numa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E, por parte desses setores regulados, eu acrescentaria algo mais concreto, o próprio medo, a própria paralisia que geraria da própria troca de informações entre setores não regulados e regulados, justamente porque você não teria a mesma régua, a mesma simetria de regulação que inviabilizaria ou traria insegurança jurídica para essas trocas de informações. Então, o que eu procurei ilustrar nessa transparência foi justamente como que uma lei de proteção de dados pessoais ela pode irrigar esse fluxo transsetorial de dados para um mercado interno brasileiro que já é bastante dependente da coleta e do processamento de dados pessoais, e que isso vai desde o setor offline, do setor online, vai da questões de crédito, saúde, publicidade, segurança, setor financeiro, educação, mobilidade urbana, e esse é um ponto que o próprio Elias tocou, não são só relações de consumo, mas quando a gente vai pensar em políticas públicas que são desenvolvidas e arquitetadas com base em processamento e coleta de dados pessoais, essa lei também traria segurança para a administração pública. E também, por que não, para parcerias públicas-privadas que vão ser justamente desencadeadas para questões de políticas públicas. Então, uma lei geral de proteção de dados pessoais, aqui eu fecho o meu primeiro argumento, ela vai trazer segurança jurídica para o mercado interno brasileiro. Vai ser quase como se fosse uma base legal e interoperável entre diferentes setores, porque hoje, por conta dessas assimetrias, se isso não gera paralisia, ao menos gera um custo e que desestimula essa troca de informações e até a própria questão do empreendedorismo e inovação desses diferentes setores. Eu vou pular esse slide para até tentar endereçar a questão dos 15 minutos, e o Elias já tratou muito bem da questão de transferência internacional. Eu queria trazer um aspecto um pouquinho mais concreto e como que a falta desses direitos e deveres eles serem efetivos
pode trazer o esgarçamento de confiança nesse ambiente digital, digamos assim. E uma das questões principais de qualquer lei geral de proteção de dados pessoais é a questão do princípio da qualidade do dado, ou seja, o dado ele ser correto, ele ser fidedigno. Isso traz eficiência para quem está coletando, processando e tomando decisões com base nesses dados. Então, se você tem informações mais fidedignas, corretas, o seu processo de tomada de decisão ele vai ser mais eficiente. E aí encarar como que o próprio consentimento ele faz parte desse ciclo da informação. Muitas vezes o consentimento ele é encarado quase como se fosse um custo, mas dando assim, olhando por um outro lado, o consentimento ele pode ser uma destravar, uma ferramenta para a gente poder ter uma maior participação do próprio titular dos dados, para ele atribuir, refinar a qualidade desse dado. E aí eu vou dar um exemplo um pouco pitoresco, mas que a gente se debate hoje cada vez mais no dia a dia, que é aquela publicidade chata que você até já comprou um determinado produto, um determinado serviço, mas ela fica te perseguindo na internet. Ou seja, isso é um exemplo clássico de que aquele dado, aquele seu perfil, ele não é fidedigno, ele já não representa mais as suas inferências, as suas predileções, e aquilo continua te atormentando na internet. E aí o sensacionalista fez uma charge muito boa de que a polícia apreenderia a sapatilha que persegue mulher há 8 meses na internet. E como que isso se desdobra, se desencadeia em uma questão justamente do esgarçamento da confiança nesse ambiente? Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas está cada vez mais pipocando nos noticiários, e o New York Times e o The Guardian ilustraram muito bem isso, o uso de adoção de bloqueadores de publicidade direcionado está crescendo estradosamente, exponencialmente. Essas estatísticas da PageFair, eles ilustram o quanto sintomático é esse quadro. De 2015 para 2016, a gente teve mais que duplicar a adoção de usuários, seja no campo mobile ou por desktops, da adoção desses bloqueadores. Justamente porque, talvez aquela publicidade, seja por questões ideológicas ruins para a sua privacidade, você atua naquela lógica um pouco mais binária de que eu não quero que meus dados sejam coletados por questões de privacidade, isso representa uma questão de 32% nessa outra estatística, nessa outra amostragem, mas o que mais me chamou a atenção é que não necessariamente por essa questão, justamente porque alguns usuários, sim, gostariam que seus dados pessoais fossem coletados, mas que aquelas publicidades não fossem tão intrusivas, ou pelo menos elas não fossem tão perturbadoras, ou seja, justamente que ela refletisse aquilo que é o seu desejo, aquilo que é a sua predileção, aquilo que é o que você gostaria de ver anunciado, promovido ali um bem de consumo. Ou seja, esse é um quadro e uma estatística, uma evidência empírica muito forte de como você pautar a questão de direitos e deveres e, sobretudo, de proteção do próprio titular do dado pessoal pode gerar uma externalidade positiva para o próprio mercado de desenvolvimento e de estímulo. E essa questão da adoção massiva de bloqueadores de publicidade direcionada é uma delas. E aí, então, trazendo isso para o nosso debate assim um pouco mais tupiniquim, mais nacionalizado, eu gostaria de dizer que esse medo, essa retórica, essa história, ela não é nova para nós. Quando a gente estava discutindo o debate se a gente adotaria ou não um Código de Defesa do Consumidor, havia muito medo até então se isso travaria a própria economia do Brasil. E aí eu recuperei essa edição da Veja, em que diz que os consumidores estariam armados até os dentes. Quando que a gente sabe que 20 anos depois, esse foi uma normativa extremamente eficiente para desenvolver e estimular o consumo no Brasil. Hoje a gente está encarando justamente um mercado de consumo que tem mais confiança e que aflorou cada vez mais o consumo no Brasil. Lógico, por uma outra série de variáveis, mas também por um marco normativo que estabeleceu direitos e deveres desses atores, desse ecossistema econômico. E aí, bom, Bruno, isso é um diagnóstico um pouco mais geral do quais são os desafios. Me diz, então, quais são as oportunidades, quais são as janelas de oportunidade que o Brasil poderia encampar para ele poder ser um ator inovador, inclusive uma vez tendo essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
E aí eu acho que vale a pena a gente fazer um diagnóstico do que está dando certo e do que está dando errado no cenário internacional. E aí, de uma maneira geral, a gente está percebendo uma racionalidade regulatória bastante punitiva por esses atores reguladores. Eu pincelei aí algumas notícias, essa última do Facebook sendo multado por algumas GPAs, o próprio Google e a própria bandeira do órgão regulador nos Estados Unidos, que é a Federal Trade Commission, que sinaliza isso muito bem. Quanto mais vezes os provedores, ou seja, esses agentes econômicos, eles quebrarem as suas promessas e quebrarem esses direitos e deveres com relação à privacidade, a gente vai aplicar uma multa, a gente vai sancionar. O que traz essa racionalidade regulatória um pouco mais punitiva? Qual que é as questões ruins dessa mentalidade regulatória? Bom, primeiro, o regulador ele acaba se tornando um mero espectador, porque ele fica esperando um comportamento ruim por parte daqueles agentes econômicos para daí aplicar sanções, aplicar penalidades. Ou seja, e aí você desencadeia um enforcement de proteção de dados pessoais que é sempre ex post, ou seja, sempre repressivo. E, principalmente, a privacidade, nessa arena de regulação, ela tende a ser encarada como um custo, já que ela vai estar sempre associada a sanções monetárias. E aí você cria um ambiente convidativo para que esses agentes econômicos eles testem frequentemente os limites das leis de proteção de dados pessoais. E aí você vai ter um cenário em que eles podem gerenciar esses custos regulatórios, muito naquela lógica de law and economics. Então, como que a gente poderia mudar essa chave e começar a estimular cada vez mais boas práticas, ou seja, e também ter uma ação não só punitiva, mas premial de bons comportamentos, e que esse movimento de regulação não fosse de cima para baixo, mas de baixo para cima, ou seja, dos atores regulados para os órgãos reguladores. E aí eu acho que a gente pode investir em mecanismos de corregulação, e como o Luiz Costa adiantou já no keynote pela manhã, a gente poderia olhar um pouco mais para o direito ambiental, e especialmente para o que o Norberto Bobbio falava, esse jurista italiano, justamente de a gente premiar comportamentos desejáveis ao invés de tão somente punir comportamentos que são reprováveis. E aí, tal como o direito ambiental, por que não a gente estimular relatórios de impacto no direito ambiental seria de meio ambiente, trazendo aqui para a nossa seara de impacto à privacidade, em que isso fosse um mecanismo de diagnóstico para produção e design de produtos e serviços que tivesse a própria privacidade como seu elemento central de concepção. É isso que a gente fala tanto como privacy by design, é isso que esse conceito significa. E aí, tal como o direito ambiental, por que não premiar esses atores que internalizam a privacidade como um core do seu business? Ou seja, como que a gente poderia fazer isso? Talvez dando isenções tributárias, fiscais, para esses atores que têm um comportamento desejáveis, talvez a própria administração pública condicionando nos seus processos licitatórios que aqueles agentes que querem prestar serviço para a administração pública tragam melhores práticas e boas práticas com relação à proteção dos dados pessoais do cidadão, ou pensando em sistemas de financiamento, como seria a própria instituição do Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, ele condicionar os próprios empréstimos, as próprias condições de aceleramento de novos entrantes no mercado a partir dessa lógica de comportamentos desejáveis, seria essa uma mentalidade regulatória mais desejável? E aí, então, eu estabeleci aqui e deixo para vocês essa tabela mais comparativa do que isso significa e do que a gente, adotando essa mentalidade regulatória, a gente poderia ser inovador. Porque a gente, saindo de uma racionalidade mais punitiva e passando um pouco mais para essa racionalidade premial, a gente vai funcionalizar uma série de ferramentas de regulação. A gente não vai tão somente apostar no direito, mas a gente vai apostar principalmente como a tecnologia e o próprio mercado possam internalizar a privacidade como um elemento primordial da sua atuação, do seu empreendedorismo, das suas ações. Essa interconexão entre direito, tecnologia e mercado. E aí a gente vai ter um cenário de regulação, um cenário de enforcement, que não vai ser tão somente reativo, repressivo, mas principalmente de prevenção de danos, atuando de forma ex ante. Ou seja, e no final das contas, você vai ter
mais um movimento de corregulação entre os próprios atores regulados atuando proativamente do que respondendo a sanções e a penalidades, atuando assim, digamos, numa lógica mais repressiva. E, ao final de tudo isso, a gente pode pensar de maneira um pouco mais prática, um pouco mais concreta, da privacidade sendo um elemento internalizado pelos próprios agentes econômicos como um elemento de competitividade, inovação e vantagem econômica. Eram basicamente essas as minhas reflexões, minhas provocações iniciais para esse debate. E, então, concluindo e sintetizando, sim, a gente tem um desafio enorme, que é ter essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para trazer tração, segurança jurídica para o mercado interno brasileiro, e, numa segunda ótica, num segundo momento, por que não a gente ser inovador? E acho que isso passa por uma reflexão de qual vai ser a nossa mentalidade de regulação com relação à proteção de dados pessoais. Era isso, obrigado, tem aí os meus contatos para a gente continuar essa conversa numa outra oportunidade e aqui mesmo. Obrigado. Obrigado, Bruno. O Bruno trouxe uma perspectiva interessante, que é uma proposta de uma regulação, já que estamos discutindo regulação no Brasil, uma regulação inovadora, né, que não pensa só em punir, mas pensa em premiar os bons atores, quer dizer, enfatizando o aspecto da autorregulação ou corregulação, no sentido que, na prática, muitas vezes as leis ficam no papel e está o tempo todo os atores desafiando o que está escrito como norma, né? Quer dizer, esse exemplo que ele deu do crescimento muito grande dos programas bloqueadores de anúncio mostra que em países em que já existe regulação de dados pessoais, mesmo assim, as empresas estão, vamos dizer, acelerando um pouco mais do que deviam e os consumidores estão se sentindo prejudicados. Então, por que, já que nós estamos pensando aqui numa regulação para o Brasil, por que não pensar numa regulação que, na prática, funcione, que misture os dois mundos, o regulatório e o corregulatório? Quer dizer, essa provocação do Bruno foi bastante interessante. Vamos, então, seguir para a Marina Barros, da FGV do Rio de Janeiro, CTS, com a intervenção dela. Bom, boa tarde a todos e todas. Queria parabenizar o CGI pela organização do evento. Acho que é de fundamental importância a gente debater cada vez mais esse tema numa sociedade cada vez mais guiada por dados, né? Eu sou a Marina Barros, sou líder de projeto lá do CTS, do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Direito do Rio de Janeiro. Meu enfoque de trabalho sempre esteve muito voltado para a Lei de Acesso à Informação, dados abertos, governo aberto. Então, para mim, é sempre algo desejado a gente ter dados abertos, né? É sempre algo que vai gerar mais transparência, mais accountability, mais valor e inovação para o setor público. E pode gerar mais participação também. E esses são os aspectos que hoje rondam. Eu vou falar muito, acho que a continuação aqui com a fala do Bruno é interessante, porque a gente tem observado no Centro de Tecnologia e Sociedade esses aspectos de autorregulação por parte das empresas, especialmente no que tange o compartilhamento e colaboração das suas bases de dados para finalidades que eu chamo de finalidades não convencionais, né? Então, para outras finalidades que não as finalidades da coleta original daqueles dados. Então, a gente tem hoje um ecossistema de dados com muitos atores trocando informações entre si, num fluxo de dados, mas, eventualmente, com colaborações que visam inovação nas políticas públicas, que visam orientar melhor as políticas públicas, que visam o que eles chamam de bem comum, com todas as aspas para a definição também do que seria bem comum, mas tem sido um terreno fértil para a criação de autorregulação, e a gente tem observado alguns frameworks e guidelines que estão sendo construídos, principalmente fora do país, e que observam como premissa, né, obviamente, a proteção de dados e a da privacidade, como condição, inclusive, para se fazer qualquer coisa, inclusive pensando nos usos não convencionais e nos outros usos que vão orientar, enfim, diversas políticas que a gente vai falar, que eu vou falar um pouco mais para frente.
Então, a gente entendendo que a inovação se dá justamente quando você tem essa possibilidade de colaboração entre sociedade civil, setor público e setor privado, é importante pensar o que está sendo feito na prática, a partir, né, desse ambiente que a gente vive, de um vácuo normativo, da necessidade de uma lei de proteção de dados pessoais, mas o que vem sendo em termos de autorregulação. Então, eu vou falar menos da parte regulatória, acho que o Bruno já fez isso muito bem, e menos também da parte técnica, né, de anonimização, criptografia, salas de sigilo, e mais das possibilidades de modelo de governança entre esses atores, né, e do que esses guidelines vêm colocando como premissas e como condição para trabalhar essa composição, essa colaboração de dados, que é como eu venho chamando essas possibilidades de diferentes atores colaborarem com seus dados para chegar a conclusões e orientar melhor, ou então avaliar melhor as políticas públicas. A gente, no CTS, vem trabalhando, vem realizando experiências com parceiros privados e também com a Escola de Matemática Aplicada. Então, é interessante a gente ter também esse cruzamento entre o cientista de dados, quem está efetivamente usando, e também a visão do direito, né, da regulação. E a gente vem trabalhando algumas experiências no CTS, e que está nos permitindo justamente pensar quais são, então, essas boas práticas, e o que seria um manual, né, um guia que orienta o uso e a prática dessa colaboração entre os atores. A gente tem, então, nesse vácuo normativo, a gente teve algumas experiências, como, por exemplo, né, só para exemplificar o que eu estou falando, acho que muita gente já entendeu, mas a gente teve, por exemplo, uma experiência em 2013 do Waze e da Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Então, é justamente disso que eu estou falando, um ente privado, um ente público, e a produção de painéis sobre a situação da mobilidade urbana na cidade do Rio, tanto influenciando o gestor do trânsito lá na rua, quanto também as decisões em nível de secretariado, quanto a imprensa e a sociedade civil, né, os usuários, tentando regular esse trânsito. E, justamente por estar num vácuo normativo, numa situação onde não tinham guidelines, né, não tinham orientações, essa parceria foi bastante observada, né, nas suas lacunas, no que faltou de transparência, né, de melhores práticas para transparência e participação também, de como isso poderia ser melhor gerenciado, né, por parte de todos os atores envolvidos. Então, assim, as perguntas que permeiam essa apresentação, e eu vou tentar falar e seguir o tempo aqui, mas que vou tentar responder algumas delas, e eu estou lançando luz muito para a questão desse compartilhamento de dados, né, e como ele reflete nesses desafios de uma agenda digital. Como estão sendo usados e compartilhados esses dados coletados e a serviço de quê e de quem, né? Na prática, como que é o desenho dessa colaboração, como ele pode ser melhorado, no que muda o compartilhamento desses dados? Será que o custo-benefício, a relação custo-benefício realmente vale a pena? E como que a gente pode democratizar, né, e ampliar a participação dos atores interessados nessas soluções de políticas públicas e afins? Então, assim, a partir dessa visão de que é inexorável, né, que a gente vai ter cada vez mais o uso de dados, tanto para reformular e melhorar os modelos de negócio, mas também para os usos não convencionais desses dados que foram coletados, que a gente precisa identificar quais os aspectos necessários para endereçar essa questão de forma adequada, segura, transparente, tanto pelas empresas quanto pelo governo, e com participação da sociedade civil, especialmente cuidando da definição do que se considera ser um uso relevante para a sociedade, né? Enfim, então, só também respeitando um pouco, eu vou cortar algumas coisas, até por isso que eu não estou passando os slides, porque senão talvez fosse ficar um pouco descasado, né? Então, mais uma vez, voltando para a questão do ciclo de dados, né? Eu acho que as soluções, por exemplo, Privacy by Design, que estão muito no âmbito da coleta, né, das informações, são relevantes e, evidentemente, fundamentais para dar segurança jurídica para
para esses novos modelos de compartilhamento, mas também a gente acredita que boas práticas no âmbito do compartilhamento de dados também podem sanar e avaliar riscos e benefícios da privacidade em outros aspectos desse ciclo de vida do dado, né, dos dados, digamos assim. Então, estruturas de colaboração entre os atores do ecossistema, na sua análise e uso, de modo a extrair o maior valor possível dos dados para solucionar problemas da sociedade. A gente ainda não tem uma proposta, um framework que trate desse aspecto, né, o centro. A gente está trabalhando em analisar e comparar outros modelos e tentar, a partir das experimentações que a gente vem fazendo, construir um guideline para a realidade brasileira. Bom, como eu disse, diversos exemplos que a gente tem na área de usos não convencionais de dados para diversas finalidades, mas vou listar algumas, né? Respostas mais ágeis a situações de desastre, por exemplo, né? Como, por exemplo, o uso de metadados de telefonia celular, no caso de desastres, melhoria dos desenhos e qualidades de serviço público, quando você consegue ter uma aferição da transformação que foi promovida numa determinada população, aumento da capacidade de previsão e antecipação de desastres ou de enchentes e de riscos no âmbito das cidades, né? E avaliação de impacto e eficiência das políticas públicas. Então, tem alguns exemplos sendo estudados, né? Outros em desenvolvimento. Então, assim, nesse cenário de incerteza regulatória, a gente tem que pensar como avançar no uso e compartilhamento desses dados e como dar um contorno mais definido aos riscos e benefícios de uma colaboração, amparando as decisões dos gestores públicos, dos gestores privados e criando um ambiente de maior transparência e participação. Nesse mapa e comparação que eu falei para vocês dos frameworks que a gente vem olhando, entre eles o do Open Data Institute, do Berkman Center em Harvard, o do Data Pop Alliance e dos outros membros do IDRG, que é o Grupo de Uso Responsável de Dados, eles procuram analisar e institucionalizar regras e metodologias que vão a fazer análise dos riscos e benefícios do desenho de implementação de projetos na colaboração de dados, e aí realmente, quando você pega a base de dados, que riscos ela tem em termos de violação de privacidade se eu for abrir dessa forma como ela está e como eu poderia abrir de uma outra forma, e que benefício isso traz, na verdade, para informar alguma política pública ou cruzar com outra base de dados. Então, é bem orientar os gestores que estão detentores daquela base sobre o que eles, né, podem avaliar em termos de riscos e benefícios. Considerar os riscos da privacidade em toda a fase do ciclo de dados, porque, eventualmente, o mesmo agente que coleta não é o que compartilha, não é o que analisa. Então, fazer essa análise ao longo de todo o ciclo de dados e desenvolver estruturas operacionais e processos que maximizam o valor dos dados compartilhados, ampliando a perspectiva entre o aberto e o fechado e abrindo mais possibilidades de compartilhamento. Então, assim, abrir mesmo mais possibilidades. Tem o dado fechado, sigiloso, que ninguém pode acessar, porque, eventualmente, tem um dado sensível, é um dado pessoal que não merece ser aberto em nenhuma condição, e nem mesmo nessas condições de uso colaborativo, né, uso compartilhado, e o dado aberto com licença livre, que qualquer um pode usar. Então, ter espectros entre esse fechado e aberto vem sendo colocado como uma possibilidade para possibilitar a inovação, possibilitar o cruzamento de bases de dados. E priorizar as demandas, né, as demandas públicas e o engajamento cívico como aspectos essenciais dessa colaboração, dos projetos de colaboração. Então, assim, esses guidelines que vêm surgindo para dar balizamento às decisões nas empresas e que tem sido esse campo fértil para a autorregulamentação, como eu falei para vocês, eles nascem também de uma experimentação, né, de como fazer isso, e esses modelos de experimentação também a gente pode ter diversos modelos, né? A gente conhece alguns, né, de colaboração entre dois atores, ou então de você ter uma API, ou você ter um intermediário de confiança para quem você dá o dado e depois ele redistribui para outros atores. Enfim, tem uma série de formas de fazer isso.
Também tem várias metodologias de colaboração de dados, a partir de uma demanda, como é que você endereça e quais dados você busca para conseguir atingir o objetivo de informar ou melhorar uma política pública. E um desafio maior, que é quanto à participação dos atores influenciados ou impactados pelos resultados das pesquisas, com dados nas decisões sobre o uso desses dados. Então, a gente acompanhou até o estudo do nosso parceiro, do GEP, no Direito São Paulo, que fez uma análise de caso, um estudo de 3 casos, avaliando a coleta, a forma da coleta de dados e do processamento desses dados. E a gente também vem buscando fazer já em prática com parceiros também como que isso se dá da metade para o fim do ciclo, ou seja, da análise e do uso desses dados. Bom, estou chegando ao final da minha apresentação, acho que vou conseguir manter o tempo. Eu acho que tem algumas propostas que a gente já consegue endereçar, inclusive pensando, aí voltando para a questão original da mesa, do debate, de uma agenda digital que propicia inovação e que coloca a proteção de dados pessoais como pilar essencial dessa possibilidade de inovação e competitividade. Eu trago 3 elementos que estão um pouco correlacionados com essas experiências e com os estudos que a gente vem olhando. Do primeiro lado, do gestor público no âmbito local. Então, a gente vê que a maior parte das possibilidades de uso de tecnologia da informação para coleta de dados acontece no âmbito das cidades, inclusive por causa do movimento das cidades inteligentes e tudo mais. E a gente percebe uma baixa capacidade institucional desses gestores para conseguir manejar os interesses e as abordagens das empresas em conseguir, em tentar implementar novas tecnologias de informação para orientar políticas públicas de mobilidade, entre outras. Então, e o gestor ele tem necessidade dessas guidelines, não só dele estar orientado por uma regulação e tudo mais, mas também do guia básico de como ele consegue, de como ele deveria lidar com essa interface público-privada. Do lado das empresas, a gente vê também a necessidade de testar, experimentar e desenhar com cuidado essas políticas de dados para compartilhamento, para colaboração, que sejam transparentes e façam a previsão dos usos, desses usos não convencionais, inclusive, e das finalidades, as formas de contrato e abertura. E do lado da sociedade civil, a gente vê a necessidade de um investimento forte na formação do cidadão, para que ele seja capaz de criar, controlar, acessar e usar os dados, o que uma organização chama de Data Literacy, que é a Data Pop Alliance, tem falado sobre isso também, que é essa educação para os dados. Acho que isso é uma condição também essencial, e aí numa agenda digital, eu acho que tem que ser colocado o investimento, o fortalecimento de organizações que trabalham nisso, que justamente mobilizam e capacitam os grupos minoritários para também terem acesso, controle e uso desses dados, mesmo os dados que foram coletados originalmente para uma função e que são depois usados para outras funções, então, e que vão estar abertos. Então, a gente democratizar e ampliar o acesso de mais grupos, cada vez mais grupos a esses dados. Acho que é isso. Obrigada pela atenção. Bom, obrigado, Marina. A Marina fechou aqui as nossas apresentações iniciais da mesa, aqui falando um aspecto, novamente, dos bons usos, das boas práticas e da autorregulação, centrando principalmente na questão dos dados abertos e da questão de construção de políticas públicas sobre dados. Eu acho que é uma perspectiva diferente, que vem colaborar bastante a gente com o nosso debate aqui. Agora a gente vai dar início à sessão de perguntas do público. Eu acho que poderia ser bastante aberto. Eu já recebi uma pergunta aqui por escrito, eu acho que tanto a gente pode fazer no microfone, como quem estiver querendo pode mandar aqui para a mesa por escrito, para a gente tentar organizar quem que vai responder, ou mais de um respondendo a cada questão. Acho que preferiria começar com o microfone aberto, com uma pergunta que já tem uma pessoa ali pronta para perguntar aqui. Boa tarde a todos.
Marlon, do TRF da Terceira Região. Minha pergunta vai especificamente para o Bruno Bioni. Na sua visão, por sinal excelente, uma proposta que eu achei muito interessante, qual seria o papel do Estado e do Judiciário nesse ambiente de corregulação que você propõe? Obrigado. Acho que é para responder. Não sei, o Bruno está sugerindo aqui que mais perguntas que tenham a ver com esse tema aí, que pudessem ser incluídas para que a gente não respondesse uma por uma. Porque tem mais gente querendo perguntar. Também para o Bruno, como é que você acha que as externalidades, que é um conceito muito bom, mas que não pegou, podemos dizer, em efetividade na parte ambiental, mesmo com os relatórios, nem no índice de sustentabilidade, né, nas bolsas de valores, mesmo tendo os acidentes, isso não tem afetado, a mesma coisa, mão de obra escrava, isso não tem afetado de forma significativa nas ações, elas se recuperam depois lá muito mais por conta da distribuição de dividendos. Como é que você acha que este conceito, que também não pegou na parte de direito do consumidor, gostei da sua analogia, mas não pegou, né? E a parte de dados, de base de dados de gestão, já estavam previstas ali no Código e também se avançou pouco, se teve mínima efetividade com essa parte do Código do Consumidor. Como é que você acha que esse conceito de externalidades, internalização das externalidades, no caso da privacidade, pode pegar nesse segmento agora, com essa nova legislação, e se você tem alguma referência do marco legal da Europa, ou dos Estados Unidos, do Canadá, que esse ponto específico, esse racional está previsto. Mais alguma pergunta? Acho que já podemos responder essas duas aí, algumas perguntas bem densas. Tem alguém? Não, essa que eu recebi eu vou colocar depois, porque acho que essas duas estão vinculadas a uma a outra, e essa terceira eu vou falar em seguida. Bom, respondendo à pergunta do colega do TRF, qual que seria o papel do Estado e do Judiciário em fomentar instrumentos de corregulação? Com relação ao papel do Estado, é justamente verificar quais atores institucionais poderiam estimular essas boas práticas, e aí eu pincelei um deles, que foi justamente o BNDES. Já que o BNDES financia, inclusive ele está bastante destacado no Plano Nacional de Internet das Coisas, como que ele poderia justamente priorizar e privilegiar startups ou entrantes no mercado que, durante o seu pedido de, digamos assim, candidatura, ele demonstrasse justamente essa preocupação com relação à privacidade, proteção de dados pessoais, ou seja, tornar mais efetivo, na prática, o que é essa proposta de Privacy by Design ou Data Security by Design, enfim. Então, você conseguiria ver como que esses atores estatais poderiam dar tração, ou seja, desencadear esses instrumentos de corregulação. Quando você me pergunta o papel do judiciário, e esse é um dos grandes consensos quando a gente vai debater a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é que o sistema de enforcement, ou seja, de aplicação e fiscalização dessa Lei de Proteção de Dados Pessoais, teria uma autoridade garante de proteção de dados pessoais para fazer isso. Ou seja, um órgão regulador central para justamente fazer a aplicação e fiscalização dessa lei. E aí, então, quando você tem um órgão, um aparato dentro da administração pública que teria todo um corpo de pessoas, ou seja, de expertise, para poder tocar, digamos assim, essa pauta, é ali justamente onde você poderia ter um campo fértil dentro desse sistema para destravar esses instrumentos de corregulação. Então, quando a gente vai analisar, por exemplo, a GDPR, a General Data Protection Regulation, que está sendo discutida, não, já está quase para entrar em vigor na União Europeia. Você percebe que eles frisaram muito o papel dessa autoridade garante, dessa DPA ser independente, justamente para que ela pudesse ter esses mecanismos decisórios para isso poder ser implementado. Uma coisa na prática, questões de códigos de boas condutas, questões de cláusulas padrão para a transferência internacional. Ou seja, todos esses são instrumentos que partem da própria iniciativa do ator regulado e bate na porta do órgão regulador. Então, esses seriam instrumentos que a gente conseguiria fazer esse tipo de diagnóstico.
Com relação à segunda pergunta, sim, eu acho que a gente tem que fazer, digamos assim, esse transplante ou importação com um determinado tipo de cuidado, justamente para ver o que deu errado e o que a gente poderia melhorar. E aí, eu não vou conseguir desenvolver tudo o que eu estou pensando para isso. Inclusive, isso eu preciso até, é o meu intuito, desenvolver isso melhor no doutorado. Eu sei que tem pessoas, colegas, que também estão com esse mesmo tipo de projeto. Mas eu indicaria para você, como fonte de consulta, olhar quantas vezes aparecem a palavra risco na GDPR, você vai ficar impressionado quantas vezes a palavra risco ela é mencionada, como isso foi internalizado no nosso projeto de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, várias vezes é citada a palavra relatório de impacto à privacidade, e aí eu acho que é uma questão justamente de fazer esse diagnóstico do que deu errado e do que essa nova agenda pode melhorar com relação a isso. E aí tem um pesquisador do Instituto de Brussels, alguma coisa assim, que é Rafael Galé, alguma coisa assim, que ele está estudando bastante isso e acho que vale a pena você consultar ele. Ele está investigando justamente como proteção de dados pessoais é um novo campo para a teoria da regulação baseada em risco, e ele tem uma visão bastante crítica até do que está sendo discutido atualmente. Ele faz justamente essa reflexão crítica que você propôs. Eu tenho uma pergunta que veio aqui da audiência por escrito, do Matheus, que eu vou fazer a pergunta e acho que aí as pessoas se candidatam aqui na mesa para responder. Né? Ele fala de uma empresa que apresenta características de monopólio, ele cita a empresa, que trata dados pessoais de sujeitos que não são seus clientes. Como o exemplo dessa empresa que trata dados de pessoas que não são seus clientes é a Equifax. Banco de dados sobre sobre situações financeiras, né? Então, como deveria se incentivar o interesse pela proteção de dados pessoais e o uso de algoritmos não discriminatórios para essas empresas que tratam informações das pessoas em geral, não necessariamente dos seus clientes? Alguém se candidata? Ele pergunta como é que uma lei pode fazer o enforcement, incentivar o interesse dessa proteção de dados pessoais e pelo uso de algoritmos não discriminatórios. Posso tentar dar algumas palavras aqui. Eu acho que no painel anterior foi bastante falado sobre a questão do algoritmo, da discriminação e tudo mais. Aqui, é curioso como esse tipo, quando a gente fala de lei de proteção de dados, ela, às vezes, toma uma dimensão tão grande que ela quase vira uma Constituição Federal, de certa forma. Né? A gente está falando de direitos de uma forma bem abrangente, quer dizer, e realmente, porque ela se tornou um símbolo do que é da base dessa economia digital, e por isso vem toda essa dúvida sobre o que deve estar lá, como deve estar lá e tudo mais. Mas a questão da discriminação é muito mais abrangente do que uma lei de proteção de dados. E uma lei de proteção de dados não resolve essa situação. O primeiro ponto que a gente tem que reconhecer é que a sociedade precisa encarar de frente questões de discriminação, de inclusão, de diversidade e assim por diante. As empresas têm um papel a fazer. Como é que quando a gente fala que para a empresa a diversidade, a inclusão é importante, é porque quando ela faz esse tipo de movimento, quer dizer, quando ela tem a certeza de que ela está trazendo diversidade para o seu público de trabalho, quando ela tem a certeza que ela está incluindo pessoas que antes não faziam parte daquele contexto por questões sociais, históricas e assim por diante, ou quaisquer que sejam, ela está diminuindo o risco desse tipo de situação eventualmente acontecer. Porque aquele produto que ela vai desenvolver, por exemplo, provavelmente, quando você tem uma força de trabalho mais diversa, que priorizou essa inclusão, essa força de trabalho vai também estar mais atenta para que aquele produto veja os interesses diversos também da sociedade. E essas situações de discriminação, por exemplo, tendem a diminuir quando você tem esse tipo de situação. Esse é um dos exemplos. Se falou também sobre, no painel anterior, sobre a questão da transparência sobre os algoritmos. E
E aí é aquela coisa interessante sobre a tecnologia. A tecnologia, às vezes, ela é disruptiva, às vezes ela traz uma certa insegurança para nós que não estamos tão acostumados a lidar com aquele elemento novo, né, na discussão. Mas a tecnologia também ela traz questões, ela reaviva discussões que não são necessariamente diretamente relacionadas à tecnologia. Por exemplo, quanto à questão do algoritmo tomar uma decisão, transparência, assim por diante. Isso acontece, vamos excluir aqui algoritmos, vamos excluir a tecnologia, isso acontece no dia a dia, na decisão de qualquer empresa, na decisão de qualquer governo, na decisão de nós como indivíduos, no nosso dia a dia, que tomamos e que vai influenciar da mesma forma esse tipo de situação, e nada tem a ver com o algoritmo. Lógico, o algoritmo é a programação que foi trazida também por indivíduos, é eventualmente uma automatização de determinadas atitudes, e, por isso, a gente, como sociedade, precisa também discutir essas atitudes para ter certeza de que esses algoritmos representem algo que a gente, como sociedade, entenda também que faz mais sentido, que é mais justo, e assim por diante. Algoritmos que são ou que cometem erros, assim por diante, a gente está falando sobre responsabilidade civil, responsabilidade para o consumidor e assim por diante. Eu acho que nada muda tanto no sentido do que a gente tem aí, que a gente tem medidas já que são eficazes para, eventualmente, se questionar um erro que foi cometido, se é que é entendido efetivamente um erro dessa forma. Enfim, alguns pontos aqui só para tentando aumentar um pouco o campo de debate, fugindo só da questão da Lei de Proteção de Dados. Tá. Tem perguntas da audiência ainda? Bom, então foi o seguinte, a gente tem pouco tempo, eu vou pedir para cada um das pessoas da mesa faça a sua fala de fechamento, né, tentando terminar dentro do tempo, e eu tenho aqui uma lembrança da organização, que nós vamos ter o coffee break logo em seguida, e a palestra, o painel seguinte, vão ter 2 pessoas que vão falar em inglês. Então, quem quiser precisar de fone de ouvido para a tradução, que lá fora vai estar disponível, aí vocês deixam o documento para poder aproveitar esses 2 participantes estrangeiros que vão estar no próximo painel aí. Então, em espanhol, na verdade, tem 2, um em espanhol e outro em inglês. Bom, então vamos fazer uma rodada rápida aqui, cada um falando um pouquinho, só para fechar o nosso painel, que foi bastante interessante, com diferentes perspectivas, um assunto, vamos dizer, super rico, de um tema que está aí no legislativo, mas que realmente é do interesse de toda a sociedade, das empresas, dos usuários, enfim. A gente, pela 8ª vez, o CGI faz um seminário desse tipo, e a gente acha que, finalmente, aí, com a estratégia digital brasileira, esse assunto está funilando, e é importante que mais gente, mais massa crítica seja criada em torno da discussão desse tema importante. Por favor, vou começar aqui pela esquerda. Bom, queria agradecer de novo o CGI, o NIC, enfim, toda a organização do evento. Obrigado por me receber, obrigado pelo convite, obrigado a vocês por, logo depois do almoço, estarem aqui firme e forte, né? Não é fácil. Eu acho que a gente está num momento interessantíssimo, a gente tem inúmeras discussões em andamento, a gente tem a Estratégia Digital Brasileira, o Plano de IoT, a governança da internet e tantas outras que são fundamentais para essa agenda digital, né, que a gente está comentando. A gente precisa do engajamento de todo mundo aqui, a gente precisa das pessoas, das empresas, governo, sociedade civil, assim por diante, fazendo parte, estando, né, nessa discussão, para que a gente possa encontrar o caminho certo aí para o país. Mas, mais importante que isso, a gente está num momento em que, de transição, ano que vem temos novas eleições, e assim por diante, e essa é uma pauta que não pode ficar por aqui, é uma pauta que precisa continuar independente de quem seja eleito, assim por diante. Então, também a nossa missão, acredito, fazer com que esse assunto seja reconhecida a importância dele, né, e que isso continue. Eventos como esse aqui, acho que fortalecem a necessidade desse tipo de discussão, a necessidade desse tipo de política pública. Queria aproveitar para parabenizar também a Miriam, a equipe do MCTIC, aí, que estão fazendo um trabalho
muito bacana em relação à estratégia digital brasileira e tantos outros, não deixando a bola cair. A gente precisa disso aí. Obrigado. Muito obrigada, Henrique, também aos organizadores do evento. Eu acho essas discussões muito úteis, gosto muito de ver as perspectivas. O Bruno sempre traz para a gente propostas muito concretas que nos fazem pensar, e as falas dos demais palestrantes também muito ricas. Eu queria aproveitar esse último minutinho final só para dar mais alguns detalhes, uma pequena explicação adicional sobre o que é estratégia brasileira para a transformação digital e como que ela, quais são os próximos passos, né? A estratégia tem um prazo para ser concluído, ou seja, a formulação do documento tem um prazo para ser concluído até o final deste ano. Esse foi um tema que foi capturado pelo Conselhão, né, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que assessora o presidente da República, que estabeleceu uma recomendação para que, até o fim desse ano, nós concluíssemos uma estratégia para lidar com essa transformação digital, com a economia digital. Isso foi transformado numa determinação para um conjunto de ministérios, e o grupo de trabalho que eu mencionei em minha fala, liderado pelo MCT, é justamente uma coisa que acontece nesse contexto. Então, após a consulta, que termina na quarta-feira, dia 20 de setembro, que eu espero que todos vocês possam contribuir, a gente vai entrar numa fase de análise das contribuições. Realmente é uma consulta, ou seja, a gente se esforçou para produzir esse documento aqui gordinho, mas é um documento que está inteiramente em construção, de modo que os comentários, as críticas são muito bem-vindas e muito tempestivas. E pretendemos, até o final do ano, trabalhar para transformar isso num documento passível de aprovação por um decreto presidencial. Por que um decreto presidencial? Porque a nossa preocupação, assim como a do Elias, é de que isso tenha uma longevidade. E a gente está mirando um horizonte de 5 anos. 5 anos é mais ou menos um tempo ok quando você pensa em política digital, né? Não dá para pensar muito mais longe do que isso. Mas, então, a gente conseguindo fechar isso, estabelecer uma visão para o que vai acontecer nos próximos 5 anos, como o governo vai se comportar, como é que a gente vai concatenar nossas políticas, a gente entende que traz uma contribuição já muito significativa para o avanço dessa transformação digital no Brasil, no governo, no Estado, né, na sociedade, na economia, e permite também alinhar um pouquinho as ações do governo em torno de temas estratégicos, como é o tema dos dados pessoais. Então, aqui é apenas explicar. A gente está falando de uma visão que será aprovada por um decreto, mas que também orientará a atuação do governo na sua interlocução com o Congresso Nacional, que agora está com a bola, né, está discutindo os 3 projetos de lei na Câmara e no Senado Federal. Então, eu concluo agradecendo mais uma vez a oportunidade, Henrique e os organizadores, e realmente reforço o convite para que contribuam na estratégia. Vai ser muito útil e é uma oportunidade bacana para a gente estabelecer uma política que é concatenada e que gera uma continuidade, apesar das transições governamentais. Obrigada. Ok, Mariana, só fala aí. Bom, agradecer mais uma vez a participação. Acho que, como síntese e mensagem final, deixo que o CTS segue contribuindo nesse debate, com as experimentações que a gente vem fazendo no uso e análise de dados, e a importância de democratizar essa análise, de ter cada vez mais diversidade de grupos, atores, fazendo usos de dados, para que a gente consiga também ter mais experiências e mais situações que vão deliberar para a regulamentação e para a autorregulamentação e as boas práticas. Obrigado, Henrique. Bom, somente agradecer pela oportunidade de ter esse tipo de diálogo com vocês. Eu acho que assim há um consenso de que há necessidade de a gente ter uma lei geral de proteção de dados pessoais, mas acho que talvez não há tanto consenso de qual o tipo, de que lei que a gente quer. E isso importa bastante, porque a gente está vendo um debate bastante presente, principalmente nas audiências públicas dessa comissão especial, em que tem uma disputa por conceitos, definições, e que isso pode justamente respingar e trazer um efeito colateral para isso que a gente discutiu tanto, como privacidade, proteção de dados pessoais, como elementos de competitividade. Onde estou querendo chegar? Eu acho que
a gente também não tem como inventar a roda, então a gente tem que trabalhar com conceitos que sejam interoperáveis com outras legislações, um conceito de dado expansionista, todos aqueles princípios de uma lei geral de proteção de dados pessoais. Por quê? Porque no final do dia é isso que vai garantir para o Brasil um nível adequado de proteção de dados pessoais, justamente para que a gente possa, as nossas empresas, startups brasileiras, possam tratar dados, por exemplo, de cidadãos europeus. A União Europeia, por exemplo, adota essa questão de transferência internacional e do uso de dados desde que esteja um nível adequado. Por quê? Por que isso importa? Porque, não obstante a gente tenha outros mecanismos de transferência internacional, como Binding Corporate Rules, validação, selos, códigos de boas condutas, desde que certificados por uma autoridade garante, tudo isso gera um custo. Tudo isso gera um custo que pode ser bancado e arcado por grandes organizações e corporações, mas para aqueles que são entrantes no mercado, isso seria uma barreira de entrada, ou seja, isso seria um custo. Então, se o Brasil no futuro tiver um nível adequado, é por isso que também é importante a gente debater qual é o tipo de lei que vai nos propiciar, vai franquear esse nível adequado, é importante, porque isso vai endereçar, no final do dia, se a gente vai enquadrar proteção de dados pessoais seriamente como um elemento de competitividade e inovação para o Brasil. Obrigado, Bruno. Bom, quero agradecer a presença de vocês. Vamos dar por encerrado aqui esse painel. Agora temos o coffee break e, como recordado aí, pegar os fones de ouvido quem precisar. Obrigado, boa tarde.